Desde o início de dezembro, acredito que, em função das férias, temos recebido e-mails e contatos através da fanpage do Consumidor RS, nos perguntando sobre a nossa opinião a respeito da substituição da portaria normal nos condomínios pela portaria virtual. Se existem vantagens financeiras e se representa maior segurança para os moradores. Fomos ouvir a respeito do tema a gerente de condomínios da Guarida Imóveis, Dênia Correia. Pode rodar a matéria. Estamos na Guarida Imóveis, aqui na Protásio Alves. 1309 no estacionamento, aqui do lado é uma lomba difícil de subir. Eu estou com a Dênia Correia, que é gerente de condomínios. Estava dizendo para ela, início de dezembro, acho que deve coincidir com o período de férias, diversas pessoas nos acessaram no Consumidor RS, ou pela fanpage, ou por e-mail, perguntando a nossa opinião sobre portaria virtual versus portaria tradicional, com porteiros, 1 ou 2, por turno, enfim, sei lá. Eu fiz contato com vocês, fiz contato com o doutor Júlio, recebi um áudio da Dênia, ele me mandou, da Dênia Correia, que é gerente de condomínios, dizendo que o tema era interessante mesmo. Porque a minha dúvida é o seguinte, eu vou fazer a primeira pergunta para ela. É mais econômico a portaria virtual do que a portaria tradicional, Dênia? Via de regra, sim. Ela requer alguns cuidados, ela requer alguns investimentos de infraestrutura, que isso deve ser considerado no projeto, né? Que tipo de investimento? Desde câmeras, desde controles de acesso, desde ajustes para ter uma eclusa, que é o recomendado. O que é uma eclusa? Eclusa é aquele espaço que fica um espaço confinado entre grades, entre a primeiro portão de acesso e o segundo portão de acesso que vai para dentro do condomínio. Que dá segurança para a pessoa que está chegando. Que é ideal porque é justamente isso, porque a pessoa vai se identificar. Então, ela faz o acesso, fica na eclusa e se identifica. Não é obrigatório, mas é sugerido, né? Não só isso poderia até ser secundário, mas a infraestrutura em si, sim. Se o condomínio não tem câmeras, vai ter que investir em câmeras. Isso é muito caro? Tem um alto custo. O que se faz muitas vezes é nos contratos, dependendo do valor do contrato mensal, fazer um comodato com essas empresas. Então, a empresa tem interesse no contrato, ela faz um comodato ou faz um valor mensal um pouquinho maior, com possibilidade de compra desses equipamentos lá no comodato depois de X tempos ou depois do encerramento do contrato. E isso ajusta-se com a própria empresa. Também vão ter custos de manutenção desses equipamentos, tem que ter infraestrutura para a internet. Então, assim, tem várias coisas a se considerar. É bastante interessante, vem se usando bastante, principalmente em condomínios menores, de menor porte, até 40, 50 unidades, porque muitas vezes não tem nenhuma estrutura para o porteiro ficar, não tem uma estrutura física. E isso realmente causa um impacto muito menor no gasto mensal do condomínio. Agora, só para o nosso telespectador entender. A portaria normal é aquela que tem um funcionário, chega alguém que quer entrar, se identifica, o funcionário liga para o apartamento. A portaria virtual é uma empresa que atende essa pessoa que está tocando, às vezes num local bastante distante, tem acesso por câmera à pessoa. É isso. É isso. Então, se tu é morador, tu vai ter um controle de acesso, que pode ser uma tag, pode ser um QR Code, pode ser uma biometria. Tu vai ter um controle de acesso no teu apartamento, né, no teu condomínio. Se tu é visitante, tu vai clicar lá no botãozinho para fazer o contato. Normalmente tem uma plaquinha dizendo que é um monitoramento virtual. A pessoa te atende remotamente, pergunta quem tu é. Não, eu sou um visitante, eu vim visitar o apartamento 202. Eles fazem contato com o apartamento 202 e liberam ou não a entrada. Então, realmente tem um controle de acesso que é bastante efetivo. Assim. E esse apartamento, o 202, que liberou o meu acesso, ele tem um interfone que ele enxerga a minha imagem? Ele não vai ter um interfone ou pode ter, dependendo de cada situação. Ele não necessariamente vai ter. A pessoa que faz o acesso remoto, sim, ela está te enxergando porque ela enxerga as câmeras da entrada do condomínio e todas as câmeras que tiverem acesso, né? E esse serviço funciona 24 horas por dia? E esse serviço funciona 24 horas por dia. É uma mudança de cultura, né? A gente até
sempre que vem esse assunto por algum condomínio ou por algum síndico, a gente faz algumas ponderações. Se tu tem já um funcionário que é contratado, que a gente chama de contratação orgânica, tu vai ter o custo dessa demissão, tu vai ter os investimentos que tu vai ter que fazer no condomínio, mas que no médio prazo tende a valer a pena. Né? Se paga. Ele se paga. Ele tem esse retorno e tu pode até passar esse desconto futuramente lá para o desconto do DOC. Normalmente, a portaria ela tem um custo muito pesado no orçamento do condomínio. Ela é um custo maior, sendo tanto contratado quanto terceirizado. Ela tem um custo grande. E também tem um custo com as reclamatórias trabalhistas. Mesmo empresas terceirizadas, o condomínio ele acaba sendo subsidiário com aquela reclamatória trabalhista. Então, sim, existe e essa vantagem por esse quesito de redução do custo existe efetivamente. Né? Claro que também tem as suas desvantagens. Né? Desvantagens? Ele não é 100% né, garantido. Nós temos lá um sistema que é um sistema que é feito comunicação via internet, então a gente sempre aconselha que se tenha pelo menos 2 operadoras de internet, se uma falha, tem uma redundância que uma segunda, que pelo menos essa vai garantir, mas se essa segunda falhar, fica de fato descoberto, né, sem a internet. Falta de energia elétrica. Falta de energia elétrica tem 2 situações que também requerem investimento. Um é um no-break, que ele garante em torno de 4 horas sem luz. Engraçado, eu tenho uma opinião extremamente negativa sobre o no-break. Por exemplo, a prefeitura investiu no no-break nos semáforos, para quando faltasse luz, o no-break segurar. Não segura. Eu tive na minha casa, eu moro em Águas Claras, nós tínhamos, quando eu fui morar lá, muitos cortes de energia, era uma coisa frequente, acabei botando um gerador lá em casa. E agora chega a ficar 1 mês, 2 meses sem ligar, ver como melhorou o serviço da nossa CE, da nossa combalida CE. Mas eu cheguei a comprar 3 no-break, durou 6 meses e perdi os 3, é um dinheirão. Quer dizer, não é garantido com o no-break. Não é garantido. A segunda opção é o gerador, que ele tem um custo maior. Né? Então, assim, não só um custo, porque muitas vezes tu não usa, mas tu também precisa fazer manutenção para que quando ele for acionado, ele esteja ativo. Então, existem esses custos. Tem o custo de manutenção dos próprios equipamentos, que eles acabam existindo. Tu pode contratar isso com a empresa também. Isso pode estar no contrato, que a manutenção é feita por eles. Mesmo com um custo elevado na implantação, muitas vezes isso diluindo ao tempo vale a pena. Mas é uma mudança de cultura. Isso que a gente tem que deixar claro para o pessoal que questionar. Eu sugiro sempre que, antes de fazer um fechamento desse tipo de contrato, não só a gente faça avaliação financeira de quando vem esse retorno financeiro, mas que as pessoas visitem, os síndicos visitem os condomínios que já tenham, conversem com os moradores, falem com os síndicos quais são os prós, quais são os contras. O porteiro em um condomínio menor, ele tem a função que é muito importante, que é a função social. Ele abre a porta para as senhoras, ele ajuda no carregar as compras até o hall de entrada, ele liga a luz. Isso, com a portaria virtual, tu perde essa pessoalidade. Então, entre os nossos clientes aqui na Guarida, a gente tem 2 visões. Tem esse que tem um condomínio pequenininho e tem os funcionários que são muito bons e são contratações orgânicas, que eles não querem mexer. Já tem outros que se incomodaram, tiveram a infelicidade, né, de reclamatórias trabalhistas, problemas mesmo com empresas terceirizadas, e eles preferiram aderir. Então, assim, é uma mudança de paradigma e uma mudança de cultura. Mas eu acho que vale a pena avaliar cada caso. Né? A gente até tem condomínios maiores, empreendimentos maiores, que têm mais entradas, mais acessos a condomínios, 2 ou 3 portarias. Muitas vezes, em 2 portarias, tem o serviço físico da portaria presencial e uma tem o acesso por controle por monitoramento. Então, é um tipo de contratação híbrida. Uma parte é monitoramento remoto, uma parte é um monitoramento físico, presencial. Então, a avaliação ela acaba sendo muito de cada condomínio, de cada empreendimento, né? E do quanto tu quer reduzir de custo. Bom, isso aqui é importante. A Guarida, né, como administra diversos condomínios, ela tem condições, pela que a Dênia Corrêa, gerente de condomínios, está nos dizendo, de avaliar com cada condomínio quando vai ser o ponto de equilíbrio que você começa a receber de volta, você começa realmente a valer a pena aquele investimento na portaria virtual. Isso é importante. 2 questões que eu quero falar com você agora. Primeira,
fornecedores desse tipo de equipamento. Segunda, a portaria virtual é mais segura, do ponto de vista de segurança dos moradores, segurança pública, do que a tradicional? Vamos começar por empresas. Temos empresas no Rio Grande do Sul. Eu sei que em São Paulo, a portaria virtual já começou há mais tempo. Eu estive na casa da minha madrinha em Curitiba, trocaram tudo no prédio deles, um edifício de 15 andares, trocaram tudo por portaria virtual, estão satisfeitos, garagem, tudo é com senha, tudo está muito legal. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós temos empresas boas que fazem isso? Temos várias empresas boas que fazem isso. A recomendação é que, mesmo que seja uma empresa de São Paulo, que ela tenha uma base perto. Porque se tu precisar de um serviço de emergência, que acontece, um portão estraga, ou dá uma situação emergencial que tu precise da presença da empresa lá, não só por monitoramento, a empresa tem que oferecer esse suporte. Até a gente sugere que isso esteja previsto em contrato. Deu uma pane no portão, não tem o zelador. Como é que eu funciono se eu não tenho porteiro para estar dando suporte, né? Então, as empresas oferecem serviço. Então, é importante que tenha uma base regional, tem uma base aqui. Nós temos algumas boas empresas. Aqui no Sul? Aqui no Sul. Então, qual é a recomendação? Na guarida, o síndico nos solicita propostas, a gente solicita para as empresas e a gente oferta para eles fazerem a escolha, não só pelo tipo de serviço, mas também por recomendações de outros clientes, né? Então, aquilo que a gente comentou, muitas vezes os preços podem até ser próximos, mas qual é o tipo de prestação de serviço que vocês têm em cada empresa, né? E suporte. Isso que eu vejo como um valor muito positivo na prestação de serviço. Qual o suporte que eu tenho dessa empresa que ela é remota? Claro. Com relação à segurança... Uma coisa antes, existem reclamações de empresas para vocês? Olha, Dene, essa empresa não está legal, dá para a gente trocar por outra. Qual é o nível de satisfação dos condomínios que estão com a portaria virtual hoje? Olha, via de regra, como é uma decisão que ela é tomada junto com a Assembleia, e ela normalmente é uma discussão que a gente sugere que se leve para a Assembleia, porque tu vai mudar o cotidiano das pessoas, né? O acesso, a forma como eles estão acostumados. Até então, meu filho acessava com o aval do porteiro. Agora, meu filho acessa com uma tag, que ele vai ter uma tag na mão dele para ele poder acessar. Como é que vai funcionar isso? Eu quero que ele tenha esse tipo de controle de acesso. Então, a gente sugere que isso se leve para uma Assembleia. Com relação a esse processo da segurança em si, a gente acha que pode ajudar, sim. Em relação à segurança das pessoas, segurança pública. Prestar atenção agora, porque isso é um problema gravíssimo no nosso país, que é a segurança pública. Com relação à segurança pública, o que a gente visualiza que a portaria auxilia? Não só por tu ter o registro dessas imagens e tem alguém atuando por trás, porque se tem alguém no momento de um assalto, a pessoa, por monitoramento, ela faz o contato com a polícia e faz o acionamento que tiver que fazer, mas também padroniza. Então, eu não vou gerar um favorecimento para um fornecedor, eu não vou gerar um favorecimento para ninguém. Eu padronizo a forma como se acessa aquele condomínio. Desde as entregas de fornecedores pós-horário. Então, o condomínio passa a ter um regramento que ele é tem que ser seguido. Eu não vou ter ninguém para receber pós-horário, no horário comercial, né? Quem é que vai receber essa encomenda? Como é que a gente trata isso? Então, passa-se a ter um regramento. Toda mudança requer uma boa comunicação. Então, não se faz uma mudança nesse nível, que interfere na vida de muitas famílias, sem antes comunicar muito antes. Acho que a grande facilidade da portaria remota é isso, é padronização. Então, se tu tem um porteiro, muitas vezes ele pode ser enganado por uma pessoa que se finge passar de um fornecedor. E ser rendido com uma arma de fogo. E ser rendido. A portaria remota não te traz isso. Não há possibilidade. Não há essa possibilidade, né? Então, para mim está bem respondido. tem vantagens e tem desvantagens, né? Mas eu acho que talvez uma das grandes vantagens seja isso, né, com relação à segurança. Você acha, Dênia, que o caminho da portaria virtual é irreversível? Eu acho que ele tem espaço no mercado, né? Eu acho que ele já está bem consolidado aqui no mercado do Rio Grande do Sul. A gente tem muitos condomínios que têm optado por esse tipo de modelo e muitas vezes condomínio que não tinham nenhum tipo de portaria. Então passam a ter algum tipo de monitoramento. Então é um cliente a mais. Eu acho que eles acabam tendo um nicho de mercado que antes muitas vezes não era atendido, porque para um condomínio para 18 unidades sai muito caro ter uma portaria presencial. Então, acaba atendendo nichos de mercado que antes não poderiam ser atendidos por outras empresas por um custo muito elevado. E esse é um custo muito mais baixo.
Eu, com todo cuidado que tem ter em relação, por exemplo, a gente saber que os funcionários vão estar perdendo emprego, eu acho, na minha sensação, Dênia, que isso aí é irreversível. Tem a impressão que portaria virtual é irreversível. Se representa mais segurança, se é mais barato, eu tenho a impressão que é um processo que vai ser acelerado nos próximos anos. Sim, mas ela não vai ocupar todo o espaço. É por isso que eu lhe falei, assim, tem um espaço muito restrito em condomínios maiores, pelo nível de segurança que tem que ter, que se faz muitas vezes necessário a presença, né, por outros serviços que muitas vezes são agregados ao porteiro. Mas eu acho que abre espaço para esses condomínios que não tinham tanto o controle da segurança. Eu acho que não precisa disputar o espaço, eu acho que pode agregar espaço. Até mesmo nesses condomínios maiores, que teriam só presenciais, o tipo de controle, acaba agregando também para um serviço híbrido, né? Então, eu acho que tem espaço para os dois, assim. E acredito que a redução de custo, ela acaba sendo ainda o que mais pesa na escolha dos condomínios. Não só a segurança, mas a redução do custo mesmo, assim. Muito bem. A Guarida tem um serviço para os síndicos e para os membros das administrações dos condomínios, que é a agência virtual, que dá uma possibilidade desse membro da administração de um condomínio, fora do condomínio, acessar pelo aplicativo, pelo celular, as câmeras, porventura, existentes no condomínio. Isso está funcionando bem. Nós estamos vendo aqui um estacionamento. Pedi para o Tiaguinho mostrar aqui essa câmera aqui. Lá estou vendo um carro. Lá. Esse é um sistema que está disponível já para alguns condomínios que têm contrato com uma determinada empresa. A agência virtual hoje ela está pronta para receber esses links de empresas que fazem controle de acesso. Não é um monitoramento, não é uma portaria virtual, não é de forma alguma isso. É mais um canal para que o condomínio possa enxergar, quando estiver indo para casa, como é que está o acesso na casa dele, como é que está a movimentação na frente do condomínio. Então, é mais uma ferramenta que a gente está disponibilizando para o nosso cliente, para que ele possa acessar remotamente as imagens da frente de algumas câmeras do condomínio. Eu acho positivo, Dênia, porque a gente sempre recomenda, o pessoal da segurança pública, os amigos da Brigada Militar, da Civil, você vai chegar em casa, vê alguma coisa estranha, um movimento estranho na frente, não pare na garagem para acionar o controle. Dê uma volta no quarteirão, dizer, se assegure que a entrada está livre. Né? E se continuar uma situação assim que a gente sente, a pessoa sente, né? Que pode ser uma situação de perigo, acessa o 190. Todo mundo tem celular, acessa o 190 e avisa, olha, estou querendo entrar em casa aqui na rua tal, na Avenida Protásio Alves, número tal, perto da loja tal, e eu estou achando que tem uma situação de perigo aqui. Mas, para isso, a câmera é muito boa, né, Deli? Para isso, a câmera é muito boa. Normalmente, a gente via esse tipo de controle para quem mora em residência, né? Agora, a gente está possibilitando para quem mora em condomínio, para que também tenha isso no nosso aplicativo, também tenha isso via agência virtual. A gente acha que é muito importante tudo que vier facilitar e ajudar no processo da segurança. Volto a dizer, não é um sistema aqui de controle remoto, de monitoramento, mas é mais uma forma de a gente poder estar demonstrando como está o acesso à sua residência, se justamente não tem nenhuma pessoa estranha, para que a gente possa estar chegando com tranquilidade e segurança. Muito bem, está aí. Eu acho que está bem explicado, nós abordamos bem o assunto. É uma decisão para você, síndico, membro de administração de condomínio, ou até condomínio, leve para a sua Assembleia Geral, essa possibilidade. É uma possibilidade que garante mais segurança às pessoas, né? Mais segurança aos condôminos. Infelizmente, a sociedade hoje é de norte a sul no país. A violência é muito grande, né? A gente espera que, com novas medidas que venham por aí, nos novos governos estaduais, e principalmente no governo federal, que a gente possa minimizar esse tipo de coisa. Estivemos aqui com Dênia Corrêa, gerente de condomínios da Guarida Imóveis. Muito obrigado pelas orientações, Dênia. Acho que foi muito importante essa tua explicação. Né? E vamos tentar ser mais seguros, vamos tentar gastar menos, ter mais eficiência e mais qualidade de vida, não é isso? Isso mesmo, nós é que agradecemos. Clientes da Guarida solicitem para nós esse suporte, essa ajuda, que a gente vai dar, sim. E agradecemos muito a oportunidade. Muito bem, direto aqui da Guarida Imóveis, sobre portaria virtual versus portaria real, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.
Gostei muito, quero cumprimentar a Dênia, o pessoal da Guarida, principalmente por saber que existem bons fornecedores aqui no Rio Grande do Sul. Porque é uma decisão importante, vai ter resolver numa assembleia, resolve trocar a portaria tradicional pela virtual e de repente não fica satisfeito com esse fornecedor. Então é importante saber que existem empresas boas aqui no Rio Grande do Sul.